Muito bem, pessoal, estamos aí iniciando então esse bloco, né, da disciplina de pensamento estratégico na administração pública. E a primeira coisa é que nós vamos falar um pouco dessa contextualização, em que ambiente nós estamos vivendo, né, a diferença, né, a diferenciação que a organização pode ter frente a esse ambiente, né. Para isso, vou falar um pouquinho da mudança das sociedades, né? As sociedades têm mudado, né? De perspectiva período a período, né? Muito antigamente trabalhávamos aí com a visão muito do extrativismo, né? Então os povos nômades não tinham tecnologia para fixar o homem à terra, né? Então o jeito era migrar, né? Faltava alimento, ia para outra ambiente, né? Outra, outra área geográfica. Bom, com a tecnologia, né, que já veio há milhares de anos, né, a Terra passou a ser então o grande diferencial, né? A Terra é suportada aí pelos escravos e o capital, detinha então essa diferenciação, né? Fazia toda essa diferença, né? Então eu coloquei aqui do lado, ó, se vocês notarem, opa, eu coloquei aqui do lado o número um, tá certo? Como uma referência, né, a uma unidade de valor, tá vendo aqui, ó, uma unidade de valor. Depois, com a industrialização, 1890 para cá, né, veio então as máquinas, tirando o homem do campo, né, e aí suportado agora pelo capital e trabalho, gerou um valor agregado 10 vezes maior, pelo menos, né? Então, naquele momento em que o homem saía do campo, ia para a cidade grande, vamos botar assim, né? Trabalhar em uma indústria, ele tinha uma remuneração diferenciada, né? Às vezes 10, 20 vezes o valor que ele recebia no campo, né? E isso era uma progressão, né, uma ascensão para o homem, né? A partir desse momento que ele conseguiu, a partir de um trabalho organizado, agregar muito mais valor. Da década de 40 para cá, quando começou, eu botei aqui a década, a Sociedade da Informação, principalmente 44, né? Quando surgiu o primeiro computador eletrônico, aí a tecnologia começou a fazer a diferença, né? Aí vem em 44 o ENIAC, primeiro computador, depois veio o projeto ARPANET, em 56, né, desenvolvido pelo MIT. Né, o ARPANET, na verdade, foi o embrião aí da internet. Né, era um projeto militar em que o objetivo era, em havendo uma guerra, como é que eu me comunico de uma cidade para outra, se no meio do caminho tiver uma cidade que tenha sido bombardeada. Então, o modelo criado foi um modelo em rede, em que daí se montou o projeto de internet, né? ARPANET, no caso, em que era possível mandar uma mensagem do ponto A para o ponto C, tendo o B no meio do caminho. Se o B tiver sido eliminado, ele vai encontrar uma rota até chegar no C, né? Daí se criou o projeto, esse ARPANET, que era um projeto de pacotes eletrônicos, né? Em que você manda o pacote para a rede e ele tem no seu header, né? O endereçamento de onde ele deve chegar, né? E aí ele vai procurando as rotas. Não encontrou, volta até encontrar, até numa tentativa de encontrar o seu caminho. Então, esse projeto, ele começou em 44, em 56 veio o ARPANET, aí vieram os grandes computadores, né? Década de 70 é a década dos mainframes, né? Quem lembra aí, né? Depois, década de 80, começou a parte de redes,
efetivamente para a indústria, para as organizações, né? Já na década de 90 já era o processo de downsize, que a gente chamava, né, década de 80, 90, downsize, né, onde a gente começou a ter um projeto havia um projeto de redução da tecnologia, né. Então, essa redução gerou um processo de downsize com a eliminação de vários centros de computação, de processamento de dados, né, e na década de 80 mesmo começou o que a gente chama de sociedade do conhecimento, né? Finalzinho da década de 80, né? Onde alguns pesquisadores, né, identificavam como o conhecimento como sendo o maior gerador de riqueza, né? Então aí eu coloquei aqui, ó, maior do que 50 vezes, né? Se comparado com o modelo agrícola, né? Então hoje nós estamos aí para um modelo de sustentabilidade do conhecimento, né? De cidades inteligentes, né? Então hoje estamos acoplando, né, tecnologia, conhecimento, né, e evoluindo ainda mais a questão da inteligência artificial, que começou lá em 56, 57, começou bem no iniciozinho, né, a ideia de inteligência artificial. Em 86, isso deu uma certa explosão, mas não vingou efetivamente, né? Tivemos até alguns cursos, né, ligados à inteligência artificial, com redes neurais e tal, né? Porque não havia tecnologia suficiente para essa quantidade de regras, né, a serem formuladas. Então, isso foi caminhando e hoje está voltando, né, retomando, né, esse ponto. Muito bem, então esse é o nosso panorama. Estamos aqui caminhando de um modelo agrícola para o modelo do conhecimento, né? Bom, em termos de população, é bom dar uma mapeada nisso, né? Nós temos aqui as maiores populações do mundo, as maiores, né? A China, a maior, depois vem a Índia, aqui tem outros, né? Um conglomerado né? E aqui tem o Brasil, ó, 2,8%, tá vendo? O Brasil. E outros países aqui já também distribuídos, tá certo? Se for considerar aqui o PIB nominal, esse é um dado de 2015, não está tão atualizado, mas já serve de base. O PIB dos Estados Unidos, né, o maior, depois vem aqui somando toda a comunidade comum europeia, depois vem China, Japão, e aí vai caminhando, tá certo? Então nós estamos aí na 1, 2, 3, 4, 5, na sexta economia, né, do mundo, né, nesse ranking aqui. E aqui a distribuição dos países, né, na questão de quantitativo, né, e línguas também. Aqui as línguas, né, português você vê que está aqui, ó, português está aqui nesse ranking, inglês aqui, né, quem fala a língua inglesa, né, espanhol, ó, também não está ruim, certo? Aí vem aqui o mandarim, chinês, os dialetos todos aqui, né? E aí vem outras línguas, né? Deixa eu dar uma mudada aqui. O hindu, aí tem árabes, né? E aí vem. É legal, isso aqui para a gente ter uma noção dos países que na sua origem, né, tem, que língua, aliás, possui na sua origem, tá certo? Muito bem, agora aqui é um outro mapa que nos dá uma visão mais ampla do PIB per capita nominal, né? Que aí dá uma visão mais ampliada, né? Da geração de riqueza, né? Então, a geração de riqueza maior, né? Está aqui nesses países, na verdade está aqui, Estados Unidos, né? Nessa região aqui, né? O Brasil está aqui, ó, 16 mil, 16 a 8 mil, né? Aqui, de 8 a 16 mil, tá certo?
Aqui, ó. Aqui, 8 a 16 aproximadamente. Já tivemos um PIB per capita o dobro da Coreia do Sul. Na época eram uns 8, 9 mil dólares por ano, média, né? PIB per capita anual, média anual. 9 mil aproximadamente, isso há 40 anos atrás. E a Coreia do Sul era 4 mil e pouco, 5 mil. Em 30 anos ele dobrou, né, o PIB e hoje é praticamente assim, o dobro do nosso PIB, né? O nosso PIB está em 12, 14, né? E o da Coreia do Sul está aproximadamente o dobro, né? Isso tudo por um forte investimento em conhecimento, tá certo? Então, desse panorama todo, o que que a gente aprende com isso? Que os geradores de riqueza, né, estão de maior valor econômico, vamos colocar assim, né, estão aqui no topo dessa cadeia, tá certo? Matéria-prima, produto, serviço, conhecimento. Quem mais gera conhecimento é que influencia essa cadeia toda. Então, se eu gerar um conhecimento aqui para uso de um determinado material, né, a sílica, o silício, né, com a tecnologia, ficou sendo um grande diferencial, né, em termos de valor agregado, quando eu agrego valor. Então, se eu tiver uma fábrica de uma produção de waffle para computadores, né, na Alemanha tem uma, né, custou mais de 1 bilhão de euros, né, ela gera um valor agregado enorme. E a matéria-prima? Um valor muito barato, né? Então compra por centavos e ele agrega um valor e vende por alguns milhares, né, de unidades de dinheiro. Por outro lado, eu coloquei aqui também uma pilha, né, em termos de geração de riqueza, né, aqui baixa geração de riqueza e aqui alta geração de riqueza, na questão humana também, né? Antigamente, talvez ainda exista, né? Ainda dizem que existe em alguns lugares, né? A escravidão, então o homem como escravo, né? A geração de riqueza, de produção de riqueza é muito, muito baixa, né? Depois, isso foi numa evolução, né? Hoje, no país desenvolvido, os homens, as pessoas atuam mais nessa dimensão aqui, né? Dimensão de trabalho por uma remuneração, né? Por uma compensação, e o ideal, né? Seria essa aqui, né? O trabalho por uma crença, por um valor, por aquilo que eu acredito, né? E não porque eu tenho que trabalhar, né? Então esse é o grande evolução que teve, né? Do homem, né? Então, hoje, a grande maioria espera-se, né, esteja por aqui, né? As pessoas que geram valor por acreditar naquilo, por entrar de cabeça, mergulhar, suas crenças estão ali representadas, né? E outros que vão trabalhar pelo seu tempo, né? Então, dedicam um tempo e ganham dinheiro, tá certo? Eu entro às 8, saio às 5 e ganho um X, tá certo? Eu não gosto nem muito do que eu faço, mas eu tenho que trabalhar. Então, está aqui nessa dimensão, tá? Essa dimensão aqui. Muito bem. E quanto mais eu estou aqui no conhecimento, serviço, conhecimento, mais eu tenho que ter gente com essa visão, né? Essas crenças e valores mais alinhados, né, com aquilo que está sendo feito, ok? Muito bem. Daí eu montei esse esquemático aqui que mostra o seguinte, que quanto mais a gente está produzindo, então, matéria-prima, o valor agregado é baixo. Então, banana. Estou vendendo banana alguns centavos, né? Banana. Não, eu estou vendendo agora, ou ofertando, né? Um serviço ou um produto. Eu estou fazendo a venda de um doce de banana. Bom, doce de banana já está um produto, né, acabado, né, pronto para consumir. A depender do serviço em torno disso pode ser mais caro, né,
Pode ser diferenciado. Agora, eu vou vender como eu faço doce de banana. Ah, bom, aí é mais caro. Aqui eu botei o exemplo da banana flambada, né? É mais caro. Muito bem, então temos essa escala de valores, né? O detalhe é o seguinte, para eu funcionar nessa escala de valores aqui de serviço e conhecimento, né? Eu tenho que ter um diferencial, pessoas com conceitos e ideias, né, capazes de gerar esse valor. Tá certo? Então, o desenvolvimento das pessoas passa por esses estágios aqui, psicomotor, do 0 aos 7 anos, né? Depois dos 7 aos 14, chegando até aos 16, né? Estourando aí até os 16, o operacional, e dos 16 aos 21, no limite aí dos 24, né? Vou colocar assim, seria a dimensão conceitos e ideias, no desenvolvimento das pessoas. Do 0 aos 7 e até os 14, ele desenvolve o que a gente chama de consciência. O que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode. Depois dos 14, ele já tem consciência, e aí ele desenvolve competência, que é exatamente o que ele é capaz de fazer, né? São um conjunto de habilidades, né? Conhecimento, habilidade e atitudes que ele é capaz de fazer. Então, as pessoas, para chegar nesse nível de geração de valor, têm que ter um nível de desenvolvimento de conceitos e ideias, né? Para se ter ideia, no Brasil nós temos 210, 220 milhões, né, de habitantes. Temos uma média de 30 milhões de jovens. 30 milhões de jovens, vamos colocar aqui com 18 anos de idade na média, né? 18 anos, né? Sendo que a escolaridade desse jovem, na sua média, está na faixa de 4, 5 anos. Então, representa o seguinte, fisicamente eu tenho 18 e mentalmente eu tenho ali uns 9 anos. Então, eu vou estar conseguindo trabalhar com essa pessoa num modelo em que eu consiga gerar no máximo aí produto, tá certo? Rotinas, fazer rotinas, né? Eu não consigo criar, né? Desenvolver modelos de criação, etc., porque eu vou ter dificuldade com isso, né? Então, esse é o grande problema e obstáculo que a gente tem, tá certo? Muito bem, em termos de outros parâmetros, né? Expectativa de vida. Na década de 50, ó, aqui eu botei 60, a expectativa do brasileiro, 54 anos aproximadamente. Isso é na década de 60. Né? E hoje a expectativa de vida está na faixa aí de 72, ó, aproximadamente. Tá por aqui. 72. Então, na verdade, puxei esse gráfico porque isso aqui é 2009, mas hoje já estamos aí mais ou menos 72, 75, né? Então, aumentou um pouquinho mais. Bom, o fato é que a expectativa de vida versus economia tem uma relação, né? Então, quanto mais eu estou numa escala de valor mais elevada, tá certo? A minha expectativa de vida é mais alta. Vide agora, né? Na questão de pandemia, essas coisas, né? Em que os países mais ricos, né, vão lá e vão bancar a pesquisa e vão bancar as primeiras doses da vacina. Os outros que não estão participando vão ficar por último, tá certo? Então, isso é a natureza humana, é isso, né? Então, no final, a grande luta, né, é por sobrevivência. É onde tem comida, né, e riqueza. Primeiro comida, né, depois riqueza. Muito bem. Aqui a população, né? A população ela tá antes era uma pirâmide, ó, 1980, pirâmide, certo?
nessa faixa aqui. E agora a pirâmide está se invertendo, ó. Ela está exatamente se invertendo, né? Onde nós temos mais pessoas com idade mais avançada, certo? Bom, aqui nós temos um crescimento populacional, obviamente que esses números flutuam um pouco, né? Mas nós estamos aí na faixa de 8 bilhões e alguma coisa, né? Ou seja, a tendência era isso caminhar 2028, ó, nós já estamos com esse número de 8 bilhões, né? Próximo a isso. Então já estamos caminhando rapidamente, né? E isso é um grande problema, né? Porque é o que acontece com a quantidade de pessoas no planeta, né? O ponto focal é a alimentação, né? Alimentação. Então, o Brasil tem um diferencial por ter um país continental, tem um desenvolvimento agrícola muito bom, né? Tem tido, né? E isso é o grande diferencial, que é o que os outros países que não têm ficam de olho, né? Exatamente nessas riquezas naturais. Bom, além disso tudo, juntando a isso tudo, né? Existe aí a questão da tecnologia influenciando a todos nós, né? E aí existe as gerações, né? Baby boomers, né? Década de 40, por aí, né? Depois vieram os workaholics, geração X, né? Depois os empreendedores autônomos, né? E gera os autônomos, aqui já em 95. E agora a geração alfa, a interatividade, a turma que nasceu com tablet, com celular, a mente acelerada, né? Que é tudo para ontem, já mandou, já quer a resposta, né? Então é um outro time, né? Um outro time, né? Está se preocupando muito mais com qualidade de vida, né? Do que com aposentadoria, né? A turma aqui, o Workaholics, o pessoal se preocupava muito com a aposentadoria. Vou trabalhar e vou me aposentar. Essa turma aqui, não. Eles estão preocupados em qualidade de vida, em viver com qualidade, né? Tem os recursos aí, na sua maioria, né? Nem todos têm assim, né? À mão. Então, eles começam a ser mais seletivos. Bom, existe um lado perverso nessa história toda, né? Que a concentração de riqueza aumentou, né? Na década de 50, 60, né? Era mais ou menos 20% detendo 80% da riqueza. Hoje já se fala em 5, talvez 10% no máximo, né? Da população mundial detendo os 80% de riqueza. Então houve o quê? Uma concentração de riqueza, né? Nesse tempo todo, né? E agora, com essa pandemia também ocorrendo, né? O que é percebido é, de novo, mais concentração de riqueza. Ou seja, quem tem recurso consegue sobreviver e ter qualidade de vida e ter mais recursos. Quem não tem recursos luta para sobreviver. Esse é o grande problema que a gente tem, né? Agora, a Hazel Henderson fala no seu livro, né, da, relacionado à sustentabilidade, né, é que se 5%, somente 5% do que é investido hoje em armamento fosse utilizado para sanar a fome no mundo, estaria resolvido. Então você vê que o problema no mundo não é de falta de recurso, é de foco, em termos de gestão e interesse das pessoas, tá certo? Então ele é mais complexo do que simplesmente está se faltando recurso. Não, não está faltando recurso. Aqui o investimento ele é feito numa outra direção, a direção de domínio, um querendo dominar o outro, tá certo? Muito bem, pessoal, esse é o ambiente que nós estamos vivendo, né? É complexo, não é muito simples, né? Daí, estratégias ou planejamento estratégico nesse ambiente
não é fácil de ser extraída, né? Porque hoje é uma coisa, amanhã pode ser outra, totalmente diferente, muda-se muito rapidamente o ambiente, né? E esse é o nosso desafio, né? Pelo menos a gente pode passar para vocês algumas técnicas que busquem, né, ou visem minimizar esse estrago aí, tá certo? Ou minimizar a chance de erro, né? Sabendo que a chance de acertar também é alta, né? É alta não, é difícil, né? Porque é muita variável, né? Nesse ambiente tão complexo que a gente vive, ok? Muito obrigado aí, depois vamos ao próximo encontro e pelo momento nós encerramos aqui. Muito obrigado.